Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, o atual diretor da Faculdade de Educação. Esse aqui é o canal Comunidade FEUF, um canal que nós criamos para manter o debate aceso na nossa unidade, na UF. Essa aqui é a nossa mais uma conversa com a FEUF, a gente vai discutir um pouco aqui o adiamento do Enem hoje. Queria agradecer então as nossas convidadas, a gente está aqui com a minha colega, a professora Ustana Vargas, da UF, da Faculdade de Educação, a professora Gleice Lima, assistente social do IFRJ e também entrou agora recentemente na UF, no Serviço Social, e a professora Ângela Santos, do Colégio Estadual Bahia. Além, então, das nossas debatedoras, temos, como sempre, nossas inestimáveis colegas do Sensibiliza UF. Hoje a gente está aqui com a Michele Ferreira e a Jaqueline Ferreira também, coincidência, que ajudam a gente a tornar a nossa conversa mais acessível. Então, obrigado aí sempre ao Sensibiliza pela parceria. Então, vamos lá. Só antes de começar a conversa, eu queria dizer que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, embaixo aqui do vídeo, portanto, quem quiser acessar, um posicionamento, um texto de posicionamento da faculdade em defesa, então, dessa campanha de Enem, né? Que a gente sabe que a gente já tem um posicionamento pelo adiamento, mas a gente tem um documento explicando um pouco a nossa posição. Então vamos começar com a professora Ustana. Ustana, conta pra gente então como é que você está vendo esse movimento, né? Que já teve o sucesso no primeiro adiamento, por que a importância de adiar? Fica à vontade. Ok, obrigada, Fernando. Bom dia a todo mundo. Muita satisfação em estar com vocês, gente. Muita satisfação estar no ambiente da Faculdade de Educação. Saudades demais. Saudades demais do nosso contato, do nosso convívio, do nosso aprendizado mútuo, né? Eu também estou muito feliz, porque quando estávamos pensando, concebendo esta live, eu queria muito ter a companhia de colegas que estão na outra ponta, ou próximo, na fronteira da universidade, que são colegas que estão atuando no ensino médio público, colegas que estão atuando também no Instituto Federal, que tem tanto o ensino médio quanto o ensino superior, e certamente todas muito, muito afetadas no seu trabalho, nas suas convicções, nos seus desejos sobre o que a gente quer para o nosso país, enquanto uma sociedade mais justa, com essa história do Enem da Covid-19, né? O Enem da corona crise. Bom, eu estou muito afetada por isso desde março, começou a me ocorrer que seria o Enem mais desastrado do mundo, o desse ano, se as coisas permanecessem hipocritamente como se nada tivesse acontecido. Então, eu escrevi um texto chamado Uma Freada de Arrumação, né? O Enem do Covid-19. Esse texto está divulgado no site da Amped e também no site do Unidade na Diversidade. É um texto mais longo, tem 6 páginas, mas desde então eu já vinha me assustando com a possibilidade da manutenção de um exame, que não é um exame trivial. Então, eu queria destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, né, a gente não está aqui conversando sobre um incidente dentre os milhões de incidentes que a gente tem vivido ao longo desse ano. A gente está conversando sobre uma prova de seleção que dá acesso ao ensino superior público, estadual, federal, que dá acesso a bolsas do ProUni, que dá acesso a financiamento estudantil, e isso não é alguma coisa que possa passar desapercebida como algo que não afeta a estrutura educacional, a estrutura de acesso ao ensino superior, que, por sua vez, não é um bem também qualquer, né? O ensino superior no Brasil, ele representa uma porta de entrada, né, para uma formação profissional que, no final das contas, pelas estatísticas todas, né, confere ao portador do diploma
Atualmente, não tenho dados de 2019 ainda, mas historicamente confere ao portador de diploma maior empregabilidade, um nível salarial, inclusive desproporcionalmente recompensado. Em outros países do mundo não há tanto desnível salarial entre quem atua numa ocupação de ensino superior e numa ocupação de nível médio. No nosso caso, é bem desproporcional. O retorno salarial para quem tem só o ensino médio e atua numa profissão de ensino médio, né? A gente tem uma distinção social absolutamente conhecida e reconhecida para quem tem o título de doutor, como a gente fala, né? E por dentro, a gente sabe, né, a capacidade, a potencialidade que nós temos dentro do ensino superior. Vou falar do ensino superior público, que é o nosso caso, né, de politização, de convívio extremamente salutar, de conhecimento e reconhecimento, enfim, a universidade de potência. Então, nós estamos falando de um incidente que está demarcando, mesmo um tsunami, né? Está demarcando um momento em que a gente está podendo e precisando dar uma sacolejada em algumas coisas. Por isso eu intitulei uma freada de arrumação. Né? Eu acho que o modelo educacional, no caso da avaliação, está à prova. Vou destacar mais uma coisa. Eu vou destacar que esse exame, ele, claro, como toda avaliação, não é perfeita em termos de justiça de aferição, né? Não é perfeito na técnica da justiça da aferição, nem é perfeito para os passos anteriores, para as pessoas que estão colecionando os conteúdos, as informações necessárias para realizarem esse exame em igualdade de condições. Nunca foi uma perfeição em uma avaliação OE. Entretanto, o que eu acho muito bom da gente destacar é o seguinte: essa avaliação, embora imperfeita, ela veio sendo consolidada ao longo dos últimos anos, de 2009 para cá, especificamente, e isso se tornou assim um happening educacional e social, né? Para as famílias que têm estudantes no ensino médio, para os estudantes do ensino médio, o Enem é um marco, né? Pois bem, o Enem avaliava os 3 anos de ensino médio, né? Esse ano a gente teve a interrupção quase que total, especialmente para o ensino médio público, desde fevereiro, março. Então, aí a gente começa a desconstruir essa avaliação, né? E eu quero fazer essa desconstrução em paralelo com uma queixa, com uma cobrança enorme que se faz sobre a qualidade do ensino superior. Primeiro, reclamaram que as ações afirmativas iriam rebaixar a qualidade do ensino superior, né? Então, agora eu pergunto para esses: ok, a gente vai ter, se tiver, um exame que pode avaliar só, por exemplo, os 2 primeiros anos. Tem algumas instituições falando nisso, vão enfatizar o conteúdo dos 2 primeiros anos. Nós temos agora um exame que poderá, no final das contas, reduzir muito as notas, porque, bom, eu espero que a gente possa conversar mais sobre isso, né? Mas qual é o ambiente educacional que a gente tem esse ano? Mesmo para quem teve muito bem consolidado o conteúdo de primeiro e segundo ano, né? Na hora de fazer a prova, onde será essa prova? Em que condições eu vou chegar para fazer essa prova? Então, a gente pode ter um processo avaliar de conta seja muito fake. E aí, a qualidade do estudante que vai entrar para a graduação deixou de ser preocupação, né? Quero pensar também com vocês uma outra oportunidade que esse grande incidente nos traz, né? Que é a oportunidade de conhecer as ações
e decisões diferentes que estão sendo tomadas em várias instituições, porque existe uma autonomia, né? Especialmente a autonomia da universidade. Então, eu tenho procurado acompanhar como é que outras instituições estão pensando o processo seletivo, né, para esse ano e até para o próximo ano também. Eu tinha vislumbrado uma possibilidade nesse texto, que foi o aproveitamento das notas dos Enems anteriores. Isso ocorreu no início das edições do Enem, né? E eu acreditava que isso já atenderia a maioria dos candidatos, porque a maioria dos candidatos não faz o Enem pela primeira vez. Então, as estatísticas do Enem mostram isso, né? Os formandos naquele ano, representam um percentual que não é o mais expressivo. E, especialmente, quem é que vai se formar esse ano, né? Quem é que vai ter esse ensino médio concluído? Bom, então eu tinha pensado que essa seria uma possibilidade se eu estou priorizando a justiça da avaliação. Aquelas pessoas, teoricamente, já fizeram uma prova, se prepararam de forma mais ou menos equilibrada para aquelas provas, e eu teria... Existe a teoria da resposta ao item, né? A TRI, que consegue equiparar as avaliações de modo que uma não seja tão desequilibrada em relação à outra. Seria uma solução, eu tenho uma solução paliativa, né? Eu tenho certeza que milhões seriam contemplados. E o que eu vejo? Eu vejo isso sendo implementado. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, para o curso de medicina de um determinado campus, e para as pessoas que iriam entrar em 2020.2, vai utilizar exatamente notas dos Enem de 2017, 2018 e 2019. Mas isso não é justo com quem vai concluir o ensino médio esse ano. Mas o que é justo para quem vai concluir o ensino médio esse ano? Ontem, por exemplo, eu conversei com uma menina que faz muito querida, que faz um cursinho muito forte, puxado, e eu perguntei a ela, vem cá, o que estão dizendo para vocês lá no cursinho, né, sobre processos seletivos? Não estão dizendo nada, só estão dizendo que nós não teremos férias e que nós vamos estudar até o dia do Enem. Ou seja, que essa realidade, ela está cobrindo, né, preparando para o Enem, uma percentagem muito, muito ínfima de brasileiros, que são os que estão estudando no ensino médio particular ou em cursinhos particulares. Eu vou chamar de justo um sistema que avalia o que essas pessoas conseguiram aprender e se formar nesse ano de 2020 e dou as costas para os milhões que estão sem esse aprendizado. Enfim, a minha pegada aqui é pensar na avaliação, cobraram qualidade. Eu não teria nem qualidade acadêmica se o Enem fosse mantido nos moldes tradicionais e muito menos qualidade social, né? Então, fechando, eu chamo a atenção para isso. São várias instituições, inclusive pesquisei também, o Sistema Estadual de São Paulo está próximo de uma solução alternativa, está pensando numa solução alternativa, eles também utilizavam o SISU. E o setor privado, que eu também não gostaria de menosprezar nas nossas reflexões, porque, afinal de contas, para o setor privado, ingressam 75% dos estudantes do ensino superior, né? Foi muito curioso, porque nessa pesquisa, identifiquei várias instituições que estão com modelos diferentes, tem modelos de prova online, mas é dentro de um programa fechado, existe um tutor do outro lado que está olhando para os candidatos, que são um número limitado, tudo para evitar cola, né?
A redação tem que ser manuscrita em alguns lugares e enviada, tudo filmado. Tem instituição que vai fazer uma dinâmica de grupo e depois, quando der uma prova presencial. E o mais interessante, hoje de manhã, na hora que eu fui olhar o celular, propaganda de uma dessas instituições que eu consultei me oferecendo magicamente o ingresso nela, né? Com nota do Enem, com nota de Enem pregresso. Ou seja, a roda está girando, né? Muita coisa está preciso, é preciso pensar. Nesse momento, eu acho que o que a gente precisa pensar não é só como consertar, estar com uma oportunidade no colo, né, de aprofundar muito esse debate. E por isso, né, eu quis tanto que estivessem conosco, Ashley e Ângela, porque eu acho que elas vão poder dar continuidade nessa minha perspectiva, que é estrutural, mas também na perspectiva do cotidiano. Fechando, eu só queria relembrar o seguinte: educação é direito, né? O nosso artigo 206 da Constituição garante acesso e permanência em igualdade de condições, e eu levo isso a sério. Eu tomo esse documento como um documento que enquadra tudo que eu vou pensar na vida. Se ele não existisse, eu ia pensar da mesma forma. Mas como ele existe, ele é fruto de um pacto social, de um contrato social realizado, inclusive na finalização de um momento de redemocratização do país. Eu não brinco com isso. Então, também nessa perspectiva, na perspectiva jurídico-constitucional, que eu me coloco, né? E dentro dessa perspectiva jurídico-constitucional, eu tenho também a autonomia das instituições universitárias e espero que a gente consiga ser bastante criativo. É um momento da gente pensar o que é mais importante: é a formação, é a socialização, é a profissionalização, né? O que a gente deseja realmente para as nossas instituições, e a partir disso pensar no processo seletivo para elas. Ok, obrigada. Obrigado, Stana. Só deixar aqui, além da carta posicionamento da FEUF com relação à campanha de Enem, que obviamente a faculdade aderiu, eu vou colocar também o link do texto da Ustana aqui na descrição, tá? Que ficou um texto bem bacana, que tem ajudado muito a gente na discussão, e fica o link ali embaixo. Então, Gleice, pode à vontade. Bom dia para todas, para todos, né? Quero agradecer o convite da Faculdade de Educação da UF, por meio da professora Regina, né? Do meio da professora Stana. Quero saudar a Ângela, né? Que conheci agora e que tenho o prazer em conhecer, porque lá no Instituto Federal, a gente cedendo espaço físico para que pré-vestibulares comunitários funcionem na nossa instituição. Então, a gente já tem um contato com os pré-vestibulares comunitários há algum tempo, e quero agradecer a oportunidade da conversa, né? Como o Fernando já me apresentou, o que talvez me habilite a estar aqui nessa conversa é o tempo, né, de experiência profissional como assistente social na rede pública federal de ensino, né? O meu ingresso na Escola de Serviço Social da UF é recente, e até por conta do fato de a gente não ter iniciado, né, o semestre letivo, eu ainda não tive contato com estudantes e contato com a rotina universitária como docente. Então, queria falar um pouco dessa frente onde atuo e que me possibilita uma concepção e uma vivência dessa situação muito difícil pela qual a gente tem passado, né? A situação do Enem, ela me chegou por meio da ação do movimento estudantil secundarista, né? Foram eles os primeiros a dizer: olha, Gleice, a situação que a gente está vivendo, a gente vai manter o Enem dessa mesma forma, vamos fazer alguma ação, isso não pode acontecer. Então, faz 12 anos que eu atuo no Instituto Federal como assistente social,
E aí, como bem o Fernando falou, como o Instituto é uma instituição que ele tem um perfil institucional um pouco diferente, né? Ele atua tanto na educação básica quanto no ensino superior, a gente acaba atuando em dois momentos, né, desse exame nacional. Então, a gente atua tanto para o estudante que está finalizando o ensino médio, né? Lembrando que lá a gente tem somente o ensino médio integral, e que quer fazer o Enem, né, e toda a atenção que esse estudante traz, como também os estudantes que estão ingressando na instituição por meio do Enem. Então, a realização desse exame, ele nos impacta de diferentes formas por conta desse perfil institucional. Então, venho atuando já há algum tempo nas políticas de acesso e permanência dos estudantes, né, no Instituto Federal. Então, esse é o olhar que eu trago, né? Antes disso, eu queria tentar desenhar aqui a minha participação nessa conversa em dois momentos diferentes, assim, né, de compreensão desse momento. Acho que um momento, a Austana começou a falar que é o momento que nos traz o significado político e social desse exame nacional, né, em que circunstâncias ele foi criado e qual a que ele tem servido, né, no contexto brasileiro, e a realização do Enem no contexto da pandemia, né? Acho que são dois momentos no qual eu queria dividir um pouco a minha conversa, né? Então, assim, lá em 1998, e eu me lembro bem que eu estava finalizando o ensino médio e me lembro da escola conversar, olha, agora tem um exame, seria importante que vocês fizessem e tal. E que ganhou um outro significado quando ele passou a ser um exame que valida o ingresso no ensino superior público e privado, né? Então, quando o Enem passou vamos dizer assim, a exercer várias funções além da avaliação do ensino médio. Então, como a Austana bem falou, ele é um passaporte para o estudante acessar o ensino superior público e o ensino superior privado, né? E além disso, entre 2009, no ano de até 2009, ele começa a ser um exame que valida para o ensino superior e durante um período que se encerrou em 2016, ele também certificava o ensino médio, né? Então, para o estudante que não havia feito o ensino médio, vamos dizer assim, regular, né? Uma vez fazendo o Enem, tendo 18 anos, na data de inscrição do exame, ele conseguia ter a validação, ter a certificação do ensino médio, né? As instituições federais de ensino, durante muito tempo, certificaram o ensino médio por meio do Enem, né? Então, isso acabou em 2016, e os estudantes voltaram a ter que fazer o ENSEJA, né? Que é esse exame nacional que valida a certificação do ensino médio. Então, o que eu queria dizer é que o acesso ao ensino superior público, ele é um marcador de distinção no Brasil, né? Como a Austana bem falou. Ele marca e ele distingue, porque ter acesso ao ensino superior público, vamos dizer assim, que ele reafirma esse marcador de diferença, especialmente porque as nossas matérias de ensino superior são na educação privada. Então, ter um diploma de uma universidade pública distingue uma pessoa, né? E disso a gente não pode fugir, isso é um fato. São fatos educacionais e sociais que a gente tem no Brasil. O ensino superior, em especial o ensino superior público, né, com a qualidade que as instituições públicas possuem, ele também valida discursos, né? Então, assim, há muitos ideólogos, até mesmo da educação concebida como serviço e de outras políticas contrárias ao que a gente está defendendo aqui, que validam o seu discurso porque é parade pública, né? Então, a universidade pública com esse espaço de validação desses discursos. Então, assim, é importante a gente dizer que, sim, que define rumos, né, da juventude, né? Então, assim, é óbvio que eu estou falando de uma parcela da juventude, mas ele define rumos da juventude, né? E aí eu queria trazer uma outra reflexão, um segundo momento, que Enem no contexto em que nós estamos vivendo, nesse contexto de pandemia. E para isso eu queria trazer um pouco uma reflexão que a gente já vem conversando lá no Instituto, que é do Enem, que é da educação como direito e da educação pública da educação concebida como direito e da educação concebida como serviço, né? A gente, no Instituto Federal, a gente tem recebido pressões de diferentes setores da sociedade, mas especialmente dos pais responsáveis, porque pensam a educação como serviço, né?
E a gente tem reafirmado a educação como direito, né? À medida de que é um direito constitucional no qual a gente não pode deixar para trás nenhum estudante, né? Então, o que é de muitos responsáveis é que, veja bem, não são tantos alunos assim que não têm acesso à internet, é uma parcela menor, né, do grupo de estudantes, já que nós estamos numa instituição pública diferenciada, vamos colocar assim, né? E que, por conta disso, vocês poderiam criar alguma alternativa, né, para que esse estudante tivesse acesso a notas, né? Lá nós chegamos a receber uma carta de um grupo de pais e responsáveis nos exigindo um plano de emergência para que os estudantes tivessem continuidade nos estudos, a despeito de tantos outros estudantes que não teriam condições de permanecer, né, de fazer remoto, né? A gente enfrentou vamos dizer assim, essa demanda de pais e responsáveis com os princípios que são postos na Constituição Federal, né, de que a educação é um direito inalienável e que o acesso é importante permitir o acesso a todos os estudantes. Mas o que está presente nesse discurso o tempo inteiro, que a gente tem percebido, é que a educação é entendida como um serviço, né? Então, veja bem, você tem vários estudantes que estão nas redes privadas de ensino, que estão tendo aulas, como é que o meu filho não vai ter aula? Ele vai ser prejudicado. Então, assim, o que a gente tem recebido como instituição pública de ensino é esse tipo de demanda. Queria trazer aqui também uma outra reflexão de que o Enem realizado nesse contexto da pandemia, ele aprofunda um processo eu vou dizer assim, de enfrentamento às instituições públicas de ensino, aí tanto os institutos e as redes públicas de ensino, que foi iniciado, que vem acontecendo já há alguns anos, mas que foi aprofundado pelo atual governo. Então, assim, a gente vem sofrendo duas frentes fundamentais aí de ataque, né? Uma delas é o desfinanciamento da educação, né? As universidades, os institutos federais têm sofrido isso de maneira muito dura, né? O ano passado foi um ano muito duro para todos nós, né? Que a gente não sabia se as instituições ficariam abertas, se ficariam fechadas, né? O tempo todo com um suspense em relação ao recurso, né, de manutenção de serviços muito básicos da instituição. Isso a gente viveu intensamente no ano passado e fomentou também a nossa atuação política, né, com manifestações, com grandes atos públicos em 2019 em defesa da educação pública. E a gente também não pode esquecer de toda a discussão que vem acontecendo em relação ao fim, né, do Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica, né, que é uma outra frente e que impacta muito diretamente a educação básica nos municípios. Então, a gente vem sofrendo um ataque que é pela via do desfinanciamento, né, das instituições da educação pública, mas também um ataque do ponto de vista daquilo que ela produz, né, da consciência crítica que ela produz, do espaço democrático do diálogo que ela produz e também do descredenciamento do conhecimento que ela produz, especialmente dentro das ciências humanas. Então, a gente pensar esse discurso de manutenção do Enem dentro desse contexto, né? Dentro desse histórico, né, de situações que a gente vem vivendo, né? Então, assim, essa manutenção, ela aprofunda muito intensamente as desigualdades sociais e educacionais que a gente já tem vivido, né? Para os estudantes que entendem a educação como serviço e a pandemia como uma oportunidade, já que os estudantes de educação pública estão com seus calendários eu quero lhes dizer que isso não lhes dá nenhum privilégio, né? A situação que a gente está vivendo é a maior situação de saúde pública, né, e de crise social que a nossa geração já viveu, e ninguém passa por isso impunemente, né, quer seja do ponto de vista das suas relações mais cotidianas, das crises de ansiedade, da angústia, do medo do que vai ser, do medo do que tem sido, né, do medo de abrir o computador, começar a ler um site de notícias e não ter ideia do que vai encontrar, né? Então, isso é uma situação que afeta a todos nós, né? Então, é um erro para esses estudantes entenderem isso como uma oportunidade. Ninguém está bem, né?
para aproveitar essa oportunidade, mas para os estudantes da educação pública, e que aí com diferenciados níveis assim, que vivenciam diferenciados níveis de desigualdade, de vulnerabilidade, o que está em jogo é a sobrevivência, né? O que está em jogo é a manutenção da sua moradia, é a manutenção da sua alimentação, é ter que ficar em casa ajudando os pais que estão desenvolvendo alguma atividade, desenvolvendo o empreendedorismo de necessidade, né? Porque não conseguiu o auxílio emergencial, já que o auxílio emergencial é aprovado desde o dia 30 de março. Somente na semana passada conseguiu, a segunda parcela estava começando a ser paga, né? Então, vocês imaginem que a gente tem 2 meses e meio sem que essas pessoas tivessem dessa renda básica para garantir o mínimo da subsistência. Então, assim, esses estudantes, além de todas as outras questões que essa pandemia provoca, se tivéssemos uma situação de garantia da nossa sobrevivência, ainda precisam lidar com todo esse universo de carências. Então, esse contexto que a gente está fazendo a manutenção do exame. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa olhar para esse conjunto de situações, né? E aí eu me lembro bem, assim, de como que o movimento estudantil traz essa discussão em relação ao adiamento do Enem, né? Eles trazem a discussão em relação ao adiamento do Enem, afirmando a educação como direito, e a educação pública como direito. Então, portanto, mantendo o adiamento desse exame, né? Mantendo o adiamento desse exame com uma bandeira de luta importante para o movimento secundarista, e também sem requisitar dessas instituições, aí eu falo do IFRJ em específico, que essa instituição encontrasse um jeito, né, de dar aulas de qualquer forma. E aí, porque na verdade assim, não é nem transformar os nossos cursos presenciais em cursos de educação à distância, que a educação é modalidade de ensino, mas é precarizar os nossos cursos presenciais. E me deixa muito feliz o fato de que esses estudantes se posicionam, né, a essa, vamos dizer assim, a essa precarização do ensino presencial, né? Então, assim, havia comentado com o Stana e com a Ângela anteriormente que a Associação Estadual de Estudantes Secundaristas fez um levantamento com os estudantes da rede estadual de ensino. Vejam bem, os estudantes estão conseguindo usar a plataforma, né? Estão conseguindo acessar, relatam as suas dificuldades, tanto em relação ao celular quanto às suas possibilidades de estudo, e também assim, de como é precário e insuficiente você só ter acesso ao conteúdo por meio de uma plataforma, né? Então, eu acho que o movimento estudantil ele tem um protagonismo importante, né, nessa campanha de adiamento do Enem. E aí, assim, por último, eu queria falar um pouquinho de como que esse discurso aparece. Acho que vocês devem se lembrar daquela campanha institucional do MEC, né, com os jovens brancos de classe média, né, com um contexto, né, uma casa bem equipada, com seus computadores e tudo mais, dizendo que nós não poderíamos, nós precisamos estudar como for possível, que todo mundo pode estudar, que as pessoas podem estudar por meio de apostilas, estudar por meio da internet, e que também podem, eles não podem perder a oportunidade, que eles não podem perder análise, eles citam uma série de profissionais. Lembro também do ministro da Educação dizendo que o Enem ele não está aqui para fazer justiça social, vamos dizer assim, é uma ferramenta para os mais capacitados e que o Enem não faz justiça social, né? E aí eu lembro de um outro vídeo, né, porque os estudantes são muito rápidos, né, especialmente de até 20 e poucos anos, eles são muito rápidos nas ferramentas de comunicação na internet. E eu me lembro de um vídeo de um estudante nordestino, se eu não me engano, ele era pernambucano, estudante negro, e aí ele fazia uma colagem, né, assim, ele mostrava o vídeo do MEC e mostrava e revelava um pouco do cotidiano dele.
ele dizer assim, veja bem, aqui onde eu moro, todo ano a gente perde cientista, a gente perde advogado, a gente perde médico, e não é porque o Enem está sendo realizado no contexto da pandemia, não. É porque o Enem está sendo realizado para quem não tem condições de sobrevivência. Então, numa situação normal, já não seriam nem médicos, nem dentistas, nem advogados, nem qualquer outra profissão. Então, eu acho que a gente precisa, assim, o ponto de partida do Enem no contexto de pandemia é de politização desse exame do que ele representa, do significado político que ele tem. Eu acho que a gente pode fazer essa reflexão, sabe? E as desigualdades sociais estão se mostrando duras e cruas como estão, é porque elas já existem como tais, né? E o fato de uma família não ter condições para sobreviver, se ficar uma semana sem trabalhar, mostra qual é a situação que a gente tem no Brasil, né? Então, acho que a reflexão é um pouco essa, eu fico disponível para a nossa conversa. Obrigada. Obrigado, Gleice. Ângela, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Então, bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo. Desculpa, porque eu estou bem pertinho, então pode ser que tenha barulho de fora interferindo. Imensamente aí o convite da Austana para participar dessa conversa, assim como agradecer o acolhimento do Fernando. É muito bacana poder estar no bate-papo com companheiras que atuam aí na defesa da educação, né, pública, gratuita, laica e de qualidade, né? É a primeira vez que eu estou participando desse tipo de atividade, mas espero aí contribuir com esse panorama aí dos pré e da escola estadual, tá bom? Durante essa pandemia. Bom, eu me chamo Ângela, e aqui da Maré, como a gente fala, né? Matemática da rede estadual, no Colégio Bahia, no período turno. Eu estou coordenadora e educadora do pré-vestibular comunitário de SEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CPV, e é o pré-vestibular do qual eu fiz parte, né? Eu fui aluna do CPV em 2003. Depois retornei como tutora e hoje assumo aí a função também. Dando mestrado no programa de Tecnologia para Desenvolvimento Social, do NID da UFRJ. E eu estudo estratégias para enfrentamento da evasão em pré-vestibulares, né? Pensando aí uma questão que é muito... Então, eu vou começar falando um pouquinho do pré. Né? O pré do SEASM, ele atua desde 98, né? São 21 anos fazendo um trabalho de formação e de inclusão de faveladas nas universidades públicas, né? O público do pré é um público de jovens, né, até 29 anos, negros, maranhenses, oriundos de escola pública. Né? Esse ano a gente iniciou as aulas em fevereiro, com 170 alunos matriculados e cerca de moradores, entre educadores, assistente social, psicólogas, comunicadores. Esse ano se organizando para pensar melhor essa questão do acompanhamento da questão da evasão, a questão da pandemia. No início do isolamento, a gente não tinha muita ideia da proporção que a pandemia ia alcançar aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, nas primeiras semanas do isolamento social, a gente construiu um plano de estudo, né, para os alunos e passou a disponibilizar material através do blog, do WhatsApp, muito no intuito deles acharem que a gente tinha visto nas presenciais, né? Então, os professores começaram a preparar material e motivando eles a se manterem ativos, né? Para construir aí uma rotina de estudo dentro da atividade, né? Sabendo que é um público que tem uma série de dificuldades. E aí a gente foi encontrando diversos problemas, né? Alunos que não estavam conseguindo estudar porque moram com muita gente, então não tem espaço, são ambientes que às vezes são muito barulhentos, são muito apertados, né? Alunos com problema de ansiedade, depressão, alunos muito desmotivados com essa questão da falta, da suspensão das aulas e das interações, né? Que isso é muito importante para eles, né? É o que também eles a continuarem aí nesse processo. Alunos
que precisavam ajudar as suas famílias, né? Tanto na questão do cuidar de algum parente, né? Ou na questão de trabalho mesmo, trabalhar para poder dar suporte aí à família. Além da questão das tecnologias, que não tem celular, ou que tem celular, mas a internet não pega. Internet por conta, aqui como são muitas casas, né? Há uma dificuldade da internet, né? Então, assim, que não funciona para acessar os materiais, né? Sem contar a questão dos professores, né? Porque muitos voluntários atuam também na rede privada, por exemplo, e assumiram uma carga extra, então estavam muito sobrecarregados e não estavam conseguindo dar conta, né? Das questões famílias individuais, trabalho, das demandas do pré, então é muita coisa, né? E aí, a questão das vulnerabilidades sociais, né, do nosso público, né? Alunos e professores também, necessidade de materiais de alimentação, né? Desempregados ou com salário diminuído. E depois passou-se, então, também a questão da Covid atingir a população da Maré, né? E a gente vendo os casos aumentando aqui e pessoas, né, sendo contaminadas, internadas, né, falecendo. Então, tudo isso é um cenário complexo. E pensou em alguns caminhos, né? De início, a gente focou muito na questão da orientação em relação aos cuidados da Covid. A gente tem uma educadora que é médica, que é a Amanda Dantas, então ajudou bastante a gente nessa orientação dos alunos, dos colaboradores. A gente se mobilizou para o fornecimento de cestas básicas, né? Porque muitos alunos estavam precisando se alimentar e estavam com dificuldade nesse sentido. A gente buscou grupos de pessoas que pudessem fornecer atendimento psicológico online para quem pudesse acessar, né? Os colaboradores no sentido de acolher os alunos, orientar, escutar, né, as suas várias demandas, né? E aí a gente teve que flexibilizar essa questão das aulas, né? A gente começou a atuar, então, numa perspectiva um pouco mais interdisciplinar mesmo, né? A rotina diária, então, escolheu temas mais amplos que perpassam aí as vidas dos usuários e as situações atuais aí. Então, foi proposto que os professores começassem a criar videoaulas que pudessem em temas como saúde pública e meio ambiente, militar, origem da vida e do universo, muito mais no sentido de fazer com que os estudantes pudessem estar refletindo, né, para além do que é posto aí né, muito também nesse movimento de ir de encontro, né, contra esse negacionismo e essas fake news aí que estão nos confundindo e confundindo também os estudantes, né? Mas mesmo assim, tendo conteúdos que não são necessariamente curriculares, são amplos, né? A gente teve uma baixa frequência, baixa audiência, né? Tipo assim, cerca de, sei lá, 15% dos alunos conseguiram, de fato, assistir os vídeos, né? Então, assim, realmente, mesmo num cenário de quem tem arte difícil, imagina no nosso cenário, em que as questões são muito maiores do que só o acesso, né? Participaram do movimento do ADENEM, né? A gente produziu material de divulgação, produziu um vídeo com professores e alunos, né? Lutando aí pelo adiamento nesse movimento. Então, assim, esse é o cenário do CPV, do SEASM, mas o cenário, né? A gente tem um fórum que foi criado em 2018, né, que é o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro, né, no qual os participantes são. Hoje o fórum ele tem 4 pré-vestibulares populares das várias comunidades, né, aqui do Rio de Janeiro. E o fórum ele lançou, logo no início dessa discussão, né, uma nota de pedido de adiamento do Enem, né, ter mantido aí reuniões virtuais, participado dos debates, fez ações de campanha para doações de cestas básicas, né. Também traz essas questões dos alunos que estão com essa idade e que atualmente a prioridade é
atender essas necessidades, né? Auxiliar os alunos tanto na questão da saúde mental quanto na questão da alimentação, dos cuidados, né? Então, assim, há uma percepção, um entendimento por parte dos prés que apenas o ADIENEM, ele não conta de resolver situações concretas, as presenciais, né? A falta de acesso às tecnologias e as diversas questões referentes à vulnerabilidade dos alunos, acentuaram ainda mais nesse período de crise social, crise sanitária, crise política, né? E que essas situações, elas influenciam diretamente a juventude favelada e periférica, né? Que não consegue se preparar para o vestibular, né? E pesquisa, eu fiz um levantamento dos prés, né? E eu consegui levantar que tem pelo menos aí 254 vestibulares populares só na região metropolitana. Então, são projetos extremamente importantes quando se debate democratização do acesso à educação superior. São através desses projetos que os jovens periféricos favelados pensar na possibilidade de acessar um ensino superior. Então, a questão da já é um problema desses pré-vestibulares, porque são projetos autônomos, que é um trabalho voluntário, que encontra uma série de dificuldades. Você imagina agora, em tempo de pandemia, a evasão normalmente varia de 60%, evasão altíssima. Agora, então, a gente está realmente angustiado com essa questão, né? Porque com o isolamento social, a gente sequer consegue fazer movimentos como escutar os alunos, fortalecer os laços, esclarecer, fazer o fortalecimento de identidade, que são essas coisas do convívio cotidiano que ajudam a serem. E agora, em isolamento, isso não é possível, né? A gente fala muito de rede social, mas rede social não dá conta, né? O contato físico, olho no olho, né? Você ali trocando, que você consegue fazer com que os alunos se olhem e se projetem nessa idade que não é feita para a gente, entende? Um cenário um pouco dos prés, né? Ao Estado, né? A SEDUC adotou a plataforma Google Classroom, né? Como ferramenta para alunos. No entanto, a gente sabe que a maioria dos estudantes não possui condições para acessar periodicamente essa plataforma e realizar as atividades, né? A maioria dos alunos não possui computador e nem internet. Por exemplo, no Iratu, são 600 alunos. Desses 600 alunos, cerca de 180 consegue acessar a plataforma, ou seja, 30% mais ou menos. O número vem diminuindo, né? Conforme os meses vão passando e as dificuldades vão aumentando, né? Então, assim, e esse 30% consegue acessar que eles estão realizando de maneira adequada as atividades e nem que estão construindo conhecimento. É só o número de acesso mesmo, né? E de maneira... há uma limitação até nas escolhas pedagógicas. Como os alunos têm limitação de dados móveis, você não pode propor você acaba se limitando a atividades de leitura, no máximo um formulário online, entende? Então, isso também limita até a autonomia do professor em escolher realmente usar para desenvolver esse processo, né? E aí, assim, na segunda quinzena de maio, a SEDUC também colocou no ar um programa de videoaula que está sendo transmitido um horário favorável, e também disponibilizou um material complementar de estudo, né, com atividades autorreguladas, que foi enviado para os alunos, mas que também não atingiu a todos, porque tem o acesso às residências, né? E aí cabe ressaltar que tanto a questão das videoaulas quanto a questão das atividades reguladas não proporcionam, né? O aluno vai lá, faz aula ou faz atividade, mas não tem essa possibilidade de trocar, nem com os professores, nem tirar dúvidas, né? E que a gente está colocando, né? Educação básica, necessariamente de interação para a construção do conhecimento, né? Para a construção dos saberes.
E aí também pensar que o Estado meio que sempre cai na mesma armadilha de tentar padronizar a forma de ensinar, né? Padronizar os conteúdos, padronizar isso como um todo, né? Isso é muito... A gente sabe que os alunos e os professores têm dinâmicas diferentes, né? Do seu processo dentro de sala de aula, né? E mais uma coisa, assim, nem a questão das videoaulas, das apostilas, tinha conversado com os professores, tudo meio que foi executado, sem uma discussão, sem um debate, de maneira muito assim, meio atabalhoada, né? Isso é muito ruim. Bom, na escola onde eu atuo, a gente conseguiu fazer um formulário para poder tentar entender como é que está funcionando para os alunos o processo de aula remota, né? Divulgou o formulário, cerca de 190 alunos responderam, né? Perguntas lá, né, referentes a tecnologias, por exemplo, né? 78% dos alunos, eles afirmam que não tem computador. Então, pense, os alunos estão estudando pelo celular. Como ter um ensino, né, adequado usando o celular o tempo inteiro, né? Relato, né? 40% mais ou menos que tem acesso ao Wi-Fi. O resto, né, usa dados, usa o Wi-Fi do vizinho, casa do amigo, ou realmente não acessa, né? Usa o celular emprestado da irmã, do pai, da mãe. Então, tem essas questões, né? E aí, dentre os alunos que estão acessando, 21% que relatam só que vão realizar as atividades postas. Ou seja, é um cenário realmente complexo, né? Então, da internet nas periferias, a gente tem aqui cabos antigos que a internet trava toda hora, nem funciona. Então, assim, imagina quem trabalha com 3G, né? Quem só tem a possibilidade do 3G. E aí a gente perguntou também sobre quais são as dificuldades dos alunos, né? Eu vou apontar algumas dificuldades que eles mesmos relataram, né? Muitos falam que não tem, como eu falei, que usam o celular do pai, do irmão. Eles relatam que estão sem espécie de atividades. A sala de aula tem um tempo e a aula remota é outro tempo, né? Então eles estão sem muita atividade ao mesmo tempo, eles não estão conseguindo se organizar e dar conta desse processo, né? Eles muitas vezes não conseguem entender o que é para fazer, né? Eles ficam meio perdidos com a plataforma, eles não sabem ainda manusear a plataforma, eles ficam muito confusos, eles reclamam da internet que cai toda hora, que nem todo dia tem internet, que eles têm que tirar o dinheiro para pagar, sendo que agora é um período de crise, eles precisam de coisas, né? Eles falam muito dessa questão da diferença entre aprender a partir da leitura, só da leitura, e do aprender escutando, né, a explicação do professor. Então, eles falam, é muito difícil aprender só lendo, né? Falta a fala do professor, a interação, né, com o professor. Então, que é difícil a questão do foco para poder aprender. Então, assim, eu até trouxe coisas aqui só para vocês verem que eles estão conscientes desse processo. Não. Então, aqui um relato fala assim: eu não possuo internet Wi-Fi em casa e a maioria das atividades depende de ver vídeos para informar melhor sobre o assunto. E eu não tenho condições de fazer pesquisas e ver vídeos, pois também não tenho 4G com frequência. Eu fico imaginando quem não tem o mínimo de acesso à internet, essas pessoas estão passando. Então, assim, um aluno que tem dificuldades, ele sabe que tem pessoas piores, né, para esse universo da internet. Tem muita dificuldade por conta da internet, nem sempre tem. Às vezes o Wi-Fi não está pegando. Eu tenho dificuldade de realizar algumas tarefas que são matérias novas, porque na sala já era difícil, imagina matérias novas sendo passadas pelo aplicativo, é muito assustador. Quanto é angustiante para os alunos esse processo, né? Eles ficam realmente ansiosos, né? E assustados com essa coisa de aprender sozinhos coisas novas, sem auxílio, sem interação, enfim. E o último relato fala assim:
não tenho dificuldade em acessar a plataforma, mas online não dá para entender nada. Não é a mesma coisa que estar na sala de aula com o professor. No presencial, eu participo das aulas e é só pegar no Google. E assim a gente não aprende nada. Se for preciso, eu repito o ano, mas eu sempre entro lá para dar presença. Então, aqui eu aluno, né? Essa consciência de que é muito diferente a presencial da aula online, que ele sente falta dessa participação, dessa troca, né? E que ele é presença. Ele é um dos alunos que vai lá dar presença, mas de fato ele não está aprendendo, não está construindo conhecimento, né? Assim como muitos alunos. Eles meio que estão nesse processo obrigatório de ir para a plataforma. Eles vão lá, dão presença, como se a presença na plataforma fosse mais importante que o aprendizado, entende? É um sistema meio caótico. E aí os alunos, eles relatam muito que esse processo é muito injusto, né? Eles se sentem injustiçados, porque eles não queriam estar passando por isso dessa forma, e eles gostariam que fosse, né, para o retorno às aulas presenciais. Alguns relatos dos alunos, né? E, então, assim, é um cenário que professores e alunos enfrentam diversas dificuldades, né, nesse momento de adaptação. E a eleição, ela foi uma adaptação justa, porque, né, a gente teve que passar a usar o Google Classroom sem discussão. Foi uma adaptação meio que imediata, né, atendendo aí a uma crise, sem que a gente tivesse as ferramentas adequadas, sem reflexão sobre esse processo, sem formação dos professores. Então, isso gera muita insegurança, e gera estresse, gera angústia, desmotivação, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos. A gente sabe que dos alunos da Escola Bahia também são um perfil muito parecido com o do pré, né? São alunos jovens, negros, da maré, e que tem essa questão de dificuldade com a internet. E aí, eu não posso deixar de falar de uma questão que é super importante, que é a questão da violência do Estado. Como a violência do Estado tem afetado a saúde física e mental e não é de hoje, mas a gente sabe que as operações policiais, elas aumentam a quarentena, né? Esse ano, a gente teve 43% mais, né, de assassinatos pela polícia em comparação ao ano passado, né? E as coisas, né? Se as vidas negras importam, por que a gente não pensa nisso, né? Preciso entender que está tudo dado, né? O mesmo Estado que ignora uma pandemia e quer manter o Enem a qualquer custo para que a política branca, é o mesmo Estado que invade casa, que mata a juventude negra, que não tem assistência devida para o tratamento, acompanhamento da pandemia. Então, é uma política de Estado isso, né? Tanto no que segurança pública genocida, quanto com a questão da pandemia e da educação. Está tudo junto, é o mesmo grupo que está sendo tratado, entende? E se negam para a gente a possibilidade de existência, de humanização, na questão da educação, do desenvolvimento educacional. Não vão pensar, porque é o mesmo público, né? Mais uma vez, o Estado decidindo quem vive, quem não vive, quem tem direito à educação e quem não tem, né? Vários países por aí afora refletiram e cancelaram processos parecidos com o do Enem, enquanto o Brasil aceitou adiar um pouco o calendário depois da pressão que eles fizeram. Então, isso mostra muito, né, como que a gente traz a população, né? E aí, para finalizar, que é uma reflexão que eu já tinha feito em outro momento aí com outros companheiros, que, assim, para a gente que é da favela, é muito difícil construir sonhos, acreditar neles e buscar alcançar esses sonhos, né? São tarefas realmente difíceis, porque a sociedade o tempo inteiro diz que não tem direito de sonhar, e que, portanto, a sociedade não vai te dar condições de realizar os seus sonhos, né? A universidade pública, ela é todos, né? Então, assim, querer jovem decide, né, pensa em acessar o ensino superior e se inscreve no projeto de pré-vestibular popular,
ele está transgredindo regras, mesmo que inconscientemente, né? A tentativa de ultrapassar muros enormes que são impostos. Então, assim, quando o governo fantasia uma normalidade que não existe, né? Quando o governo ele ignora que tem uma série de setores sociais, de saúde, psicológicos, que interferem do estudante. Quando o governo faz uma propaganda como essa que ele fez, né? E supõe que condições materiais existem, né? Como a maioria da população não tem acesso às tecnologias, né? Ou seja, é como se estivesse sendo proposto um desafio que não é realizado por muitos, né? É dizer isso aí não é para você, desiste. Né? Essa é a lei de paz de uma propaganda como essa e dessa insistência, né? Então, de manutenção do Enem, nesse momento, gente, é ampliar ainda mais as desigualdades sociais, né? E colocar nas costas dessa população jovem, preta, periférica, a responsabilidade, quando, na verdade, não é uma responsabilidade individual, ela é estrutural, né? Então, a gente precisa pensar muito mais na questão como um problema coletivo do que como uma específico, particular. A princípio que eu tenho para falar. Obrigado, Ângela. Tenho certeza que todo mundo está acompanhando agora, tem várias perguntas. Lembrando então da nossa dinâmica, a gente agora vai abrir uma sala no Google Meet. Eu estou colocando o link aqui do lado no chat, a gente está participando aqui no chat. Também no comentário do vídeo lá embaixo, então é só pegar o link, clicar, a gente vai abrir uma sala com a presença das nossas 3 debatedoras. Então, antes de passar para a nossa conversa ao vivo, queria agradecer muito a Ângela, a Gleice, a Ustana por terem vindo conversar com a gente, né, e vão continuar conversando. E agradecer a Michelle e a Jaqueline do Sensibiliza, que sempre nos ajudam aqui a tornar a nossa conversa mais acessível. Então, só clicar no link, a gente se vê lá no chat agora. Um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.